Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos debater sobre a questão do fator Melquisedeque. Você sabe quem foi Melquisedeque? Você sabe qual a sua importância e o seu significado para a nossa tradicional fé cristã? Então, fique comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Israel Araújo, pastor presbiteriano, e esse é mais um vídeo do podcast Maná. Entre as figuras mais misteriosas das Escrituras, poucas despertam tanta curiosidade quanto Melquisedeque. Seu nome aparece brevemente lá em Gênesis 14. É mencionado profeticamente no Salmo 110 e recebe uma extensa explicação na carta aos Hebreus. Muitos têm criado especulações sobre sua identidade. Mas o propósito principal da Bíblia não é satisfazer nossa curiosidade. O objetivo das Escrituras é revelar a supremacia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que podemos chamar de fator Melquisedeque é uma maneira que Deus utilizou para usar essa figura singular e para apontar para o sacerdócio perfeito e eterno de Cristo. Suas implicações, elas são profundas para a compreensão da salvação e da obra de nosso Senhor. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles pertenciam à tribo de Levi. Seu ministério era temporário e transmitido de geração em geração. Entretanto, Melquisedeque surge antes da instituição do sacerdócio levítico. Veja, ele é apresentado como rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo. Quando Abraão lhe entrega os dízimos, reconhece a sua superioridade espiritual. O autor aos Hebreus, ele utiliza esse fato para demonstrar que existe um sacerdócio superior ao levítico. Esse sacerdócio encontra seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Nossa esperança não está nos sacerdotes humanos e falhos, mas no sumo sacerdote eterno, estabelecido pelo próprio Deus. Uma segunda condição que nós encontramos no caso de Melquisedeque é que no Velho Testamento, o Antigo Testamento, as funções do rei e sacerdote normalmente eram separados. Cada um tinha uma função diferente. Os reis governavam, os sacerdotes ministravam diante de Deus. Mas Melquisedeque, ele reúne ambas as funções em sua pessoa. Ele é rei e é também sacerdote. Da mesma forma que Jesus. Jesus é o cumprimento profético desta realidade. Então, Cristo governa como rei soberano e sobre todas as coisas, ao mesmo tempo em que intercede por nós, pelos nossos interesses, como um eterno sumo sacerdote. Então, ele não apenas reina sobre o povo, mas também ele representa esse povo diante do Pai. Essa verdade traz grande conforto para a nossa vida. Grande conforto. Porque
Aquele que governa o universo é o mesmo que intercede por nós. Veja que coisa interessante. O sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Eu vou explicar essa questão. Uma das ênfases que Hebreus dá é que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles morriam e precisavam ser substituídos. Seu ministério era limitado pela morte, porque quando ele morreu, ou morria, quando morria um sacerdote, tinha que ser substituído por um outro. Assim também o sumo sacerdote. Mas Cristo ressuscitou e vive para sempre. Então, isso implica dizer que seu sacerdócio não tem sucessor, que o seu sacrifício não precisa ser repetido, que a sua condição de intercessor ou a sua intercessão nunca termina. Isso nos dá tranquilidade. Essa é uma das maiores implicações do fator Melquisedeque. O cristão possui acesso permanente a Deus através de um Salvador vivo e eterno. Então, não dependemos de mediadores hoje. Não dependemos de santo, não dependemos de ser mais espiritualizado. Não dependemos de ninguém a não ser de Cristo, para estarmos diante de Deus. Por isso esse Cristo, que é o Deus encarnado, que se tornou tanto o nosso Salvador, como o nosso intercessor na glória. O cristão, ele possui acesso permanente a Deus através de um Salvador vivo e eterno. Então não podemos depender de mediadores que não sejam o próprio Jesus. Não dependemos de mediadores humanos para alcançar o Pai. Temos livre acesso ao trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. O quarto ponto que nós queremos salientar aqui é que Cristo é suficiente para salvar completamente. O que quer dizer isso? Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, afirma que Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. O que quer dizer isso? O que significa isso? Essa é a conclusão prática de toda a argumentação sobre Melquisedeque também. O sacerdócio de Cristo, ele é perfeito. Sua obra é completa. Sua salvação é suficiente. Nada pode ser acrescentado ao sacrifício realizado na cruz do Calvário. A fé que temos e foi dada pelo próprio Deus enfatiza a suficiência absoluta da obra de Cristo. Não somos salvos por méritos pessoais. Não somos salvos pelas boas obras, pelas cerimônias religiosas ou pelo esforço humano. Nós somos salvos pela ação do nosso próprio Salvador. Somos salvos exclusivamente pela graça do Pai, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, amados, o fator Melquisedeque não existe para alimentar especulações, mas para exaltar a glória de Cristo. Melquisedeque foi uma sombra, Cristo é a realidade. Melquisedeque apontou para um sacerdócio superior. Cristo é esse sacerdócio superior e eterno. Melquisedeque foi rei e sacerdote. Cristo é o Rei dos Reis e nosso eterno intercessor. Portanto, nossa confiança não deve ser ou estar em homens, em instituições ou em méritos próprios. Nossa confiança, nossa esperança está em Cristo Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Ele reina,
ele intercede, ele salva completamente e viverá para sempre para conduzir seu povo à presença do Pai. Então, queridos, se esse vídeo de hoje, se o podcast de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, que nós estamos aqui para te ensinar a palavra de Deus. Não tenha medo de crer, porque a maior riqueza que nós podemos ter aqui nesse mundo é conhecer a Jesus, que louvar a Ele, de senti-lo no nosso dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nos vemos no nosso próximo podcast.